Pode falar. No Brasil, né, tem algo que surgiu, pelo menos no meu ouvido, chegou como teoria de conspiração, do Olavo, e daí se confirmou como realidade. O Olavo está presente na nossa vida até hoje, porque como sempre, né? Tá se confirmando, que foi o Foro de São Paulo, né? O Foro de São Paulo ficou ele berrando sozinho sobre o Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, ninguém dava bola para aquilo. E o negócio tem força, né? Não é só um negócio consultivo. Aparentemente ele é bem deliberativo, assim. Ele é algo que tem força dentro de todos os paizinhos da América do Sul, da América Latina. Como que ele age? Tu consegue nos explicar? Eu sei que precisa de 5, 6 horas para tu explicar isso, né? Mas o que a gente consegue resumir aqui? Como que ele tem força? O Foro de São Paulo, o que ele é? Que bicho é esse? O Foro de São Paulo é o comando estratégico do movimento socialista latino-americano, né? Ele surge ali nos anos 90 por ideia do Fidel Castro e do Lula, né? A iniciativa deles, justamente no momento em que, digamos, o comunismo estava colapsando ali, pelo menos nominalmente, né? Porque depois eu falo até nisso um pouco nos meus livros que vão ser lançados. Ele se transformou, mas nominalmente colapsou ali no leste europeu e na União Soviética. E a preocupação do Fidel Castro e do Lula é como manter o comunismo aqui na América Latina, né? Como digamos, sustentar isso. E a importância do comunismo, apesar de tudo que a imprensa fala, porque a imprensa ela tratou isso de várias maneiras, né? Eu me lembro que ali por volta de 2002, na primeira eleição do Lula, em outubro, ali acho que entre o primeiro e o segundo turno, né, da primeira eleição que o Lula foi vitorioso, um jornalista e historiador, Luiz Felipe Alencastro, participou de um desses grandes fóruns, eu acho que, se eu não me engano, é no Council of Foreign Relations, né? Ele participou de um encontro um encontro de globalistas, né? E ele simplesmente falou, Foro de São Paulo não existe, eu trabalho no Brasil, escrevo há 12 anos, nunca ouvi falar nisso, né? Parece que é invenção de um maluco aí, que no caso era o Olavo, né? Ou seja, eles falavam que não existia, né? Depois, quando, digamos, eles consolidaram um certo poder, quando o Lula chegou no poder, o Chávez tinha chegado em 98, Lula chegou em 2002, e a partir dali foi uma sucessão de líderes de esquerda latino-americana ascendendo ao poder, né? Eles começaram a falar mais abertamente, né? E aí a imprensa mudou um pouco, falando, não, existe, mas não é tão importante, sempre um fórum de discussão, não tem importância nenhuma, entendeu? Mas se você quer ver a importância, você vai no que os caras próprios falam, né? O Lula já falou da importância do fórum N vezes, né? Ele falou que só existe o movimento socialista latino-americano tem um discurso que ele fala, uma cosita chamada Fórum de São Paulo, né? Que ele fala num dos encontros do fórum. O José Dirceu, eu me lembro que tem uma famosa entrevista dele com aquele André Abujanra, né? Um programa, o Abujanra falou, você imagina, ele fala, olha o mapa da América do Sul, Correia, Morales, não sei o que, você imaginava isso? Essa entrevista é cheia de pérola. Essa entrevista é muito boa. Essa entrevista é maravilhosa. Eu não me lembro de que ano é. Mas aí o Zé Dirceu fala assim, a gente não imaginava, mas a gente lutava por isso. Nós criamos o Fórum de São Paulo para isso. Ele fala abertamente, né? E se você olha para todas as ações de política externa, tanto do primeiro ciclo do regime lulopetista, quanto agora desse próprio, você só vai entender as decisões de política externa e as alianças, as afinidades, se você olha o que foi tratado no Fórum de São Paulo, nas reuniões, e o que eles falavam, né? Por exemplo, em 2 episódios, quando começa o governo Lula agora, né, 2023, quando o Lula volta ao poder, eu acho que tem 2 episódios muito interessantes para a gente avaliar isso, né? Um foi ali em março, que foi a ancoragem do navio iraniano, né? Vocês lembram, no porto brasileiro, né? O Estado americano, os Estados Unidos tinham sugerido ao Brasil para não permitir isso, porque, como vocês sabem, o Irã ele quer fazer o seu programa nuclear, ele contrabandeia uma série de coisas, inclusive de drogas, de armas nos seus navios. Geralmente eles têm relação com grupos terroristas no mundo todo. Ele contrabandeia coisas ilícitas nessas missões oficiais, né? Então, os Estados Unidos e Israel tinham pedido para o Lula não permitir a ancoragem, mas o Lula permitiu, né? E aí a gente lembra, nesse primeiro ponto, isso está muito bem descrito no livro do jornalista Leonardo Coutinho, no livro Hugo Chávez, o Espectro, que ele mostra a influência do Hugo Chávez ali, digamos,
no movimento, tanto no narcotráfico internacional quanto no terrorismo. Assim, a grande articulação do Chávez com vários grupos criminosos e ligados ao movimento socialista na América do Sul, né? E aí o Leonardo Coutinho mostra que uma das relações o Chávez que, digamos, construiu a relação do Irã com os membros do Fórum, né? E ele fala, por exemplo, de um acordo de colaboração entre o governo argentino na época da Cristina Kirchner, nos anos 90. O Chávez intermediou, porque o Ahmadinejad, na época, né, o presidente iraniano, falou que só com colaboração argentina eles conseguiriam levar adiante o seu programa nuclear. E aí teve todo um acordo ali intermediado pelo Chávez, que envolveu, inclusive, o acobertamento por parte do governo argentino da participação do governo iraniano naquele atentado à Associação Israelita na Argentina. Lembra que foi em 94, foi um atentado horrível, explodiu, morreu um monte de gente, os judeus, né? E aí a Cristina Kirchner acobertou a participação iraniana, estava dentro do acordo, isso inclusive resultou na morte daquele procurador no suicídio Nisman, né? Nisman. Que ele ia, digamos, ele estava pronto ali para justamente denunciar a participação do governo argentino no acobertamento da participação iraniana. Então você vende isso aí teve o Chávez intermediou também uma série de trocas de campanha, de financiamento de campanha do Irã com dinheiro iraniano para campanhas aqui na América Latina. Né? Esse é um dos episódios muito marcantes. Depois teve o apoio, acho que em fevereiro, né, agora de 2023 também, teve mais uma vez aquela perseguição na Nicarágua, escalou, o Ortega começou a matar os opositores, prender padres, fechar mosteiro, fechar convento, fechar a igreja e tal, e o Lula, o PT se recusou a assinar uma declaração da OEA de vários estados condenando a ditadura do Ortega. Né? E a relação também do Ortega com Lula é histórica, eles sempre se visitaram inúmeras vezes. O Lula já referiu Ortega no início da fundação do Fórum de São Paulo, ou seja, teve a construção acho que de uma usina, não me lembro qual foi, não me lembro exatamente, teve uma fase, uma dessas coisas descobertas na Lava Jato, com a Queiroz Galvão, que intermediou também com participação do BNDES na construção de uma hidrelétrica lá, eu acho, também na Nicarágua. Então, teve todas as decisões de política externa tomadas pelo PT no Brasil eram, digamos, tomadas, e o Lula já falou isso, entre companheiros. As decisões eram discutidas internas para ver as vantagens estratégicas de cada um, e não em função dos interesses brasileiros, era em função dos interesses do projeto de poder comum do Fórum. Itaipu não, Abreu e Lima, o Porto Mariel, toda aquela coisa da nacionalização do gás brasileiro também, que o Evo Morales lembra também, o Lula facilitou. Não, você pode ficar com nossas usinas. Tudo é tomado de acordo com essa ótica estratégica continental, entendeu? Flávio, é difícil, assim, porque a gente tem aquele cuidado, né, de não demonizar os nossos adversários e tal. Mas, olha, como eu cresci com a prefeitura do PT aqui em Porto Alegre, 16 anos consecutivos, eu conheço o PT há bastante tempo, o modus operandi é o mesmo, independentemente de qual esfera eles estão. Eu tenho raiva do PT há muito tempo, eu não vou me curar dessa raiva, eu acho que não é nem bom eu me curar dessa raiva. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho assim, não, mas será que não? Será que, porque é tanta coisa, né? Mas é aquele negócio, a gente está olhando de fora, será que não tem uma ligação que a gente está fazendo aqui que, na verdade, não é outra coisa e tal? Mas, tipo, esse pessoal todo, né? Pô, Hugo Chávez, Ortega, os petistas e tal, tem como eles, tipo, tem alguma margem para a gente estar errado sobre a nossa percepção do Partido dos Trabalhadores e companhia? Tipo, não tem bons quadros no PT, que nem os pessoal que assinou a Carta da Democracia, acredita? Zero, impossível. Se você estudar o movimento comunista ali, a formação do Fórum de São Paulo, você vai ver que tem uma relação indissociável entre política e crime organizado ali. Na fundação do Fórum, no movimento comunista latino-americano, que surgiu assim. Fidel Castro trouxe essa ideia da União Soviética, ali nos anos 60, de você utilizar o narcotráfico como um mecanismo político. Isso aí, ele estabeleceu isso tudo, está muito bem descrito no livro do Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, O Espectro. É muito detalhado, assim. Ele formou, digamos, as primeiras alianças
entre os movimentos revolucionários, as guerrilhas revolucionárias, com o cartel de Medellín, por exemplo, né? Ele intermediou também, ele participou disso em várias... Então está sempre ligado a isso, assim. E a ideia também de que o comunismo... Muita gente fala que o comunismo acabou, esses movimentos não são mais comunistas, né? O PT não é comunista. E aí eu lembro também um episódio que está descrito no livro do Leonardo Coutinho, que ali em 2011, né, o Chávez estava tentando a sua reeleição ali na Venezuela. O Chávez já estava meio doente ali, né? Ninguém não sabia, ainda não era público, mas ele já estava, né? E aí o Lula, na época, estava feliz porque ele tinha conseguido fazer sua sucessora aqui, a Dilma Rousseff, né, em 2010. No ano seguinte ele estava todo pimpão, assim, todo orgulhoso, satisfeito, se sentindo onipotente, né? E ele convidou o embaixador venezuelano no Brasil, o senhor chamado Maximilian Averlaz, não me lembro exatamente, e falou assim para ele, eu acho que eu tenho muita esperança que o Chávez vai ganhar, mas eu fico muito preocupado se o Chávez perder, não tiver no poder em 2012. E ele falou o seguinte, isso seria tão catastrófico quanto a queda do Muro de Berlim. Olha só, isso ele falou em privado, ou seja, né? O comunismo não existe, mas o cara fala ali em privado que para ele a queda do Muro de Berlim foi uma catástrofe e ele queria evitar isso, que acontecesse com o Chávez, que o Chávez saísse do poder na Venezuela. E aí ele não ficou só nas palavras, ele montou toda uma estratégia de campanha sob o comando do Zé Dirceu para fazer a campanha chavista, para participar da campanha chavista, né? A gente teve, na Lava Jato, a gente teve o depoimento dos publicitários João Santana e a sua mulher, Mônica Moura, né, detalhando como é que eles foram participar receberam malas de dinheiro, inclusive no Palácio Miraflores, pelo Maduro, né? O Maduro entregava dinheiro para eles, então, também com participação de Caixa 2, da Odebrecht, né? Então, você vê que tem uma construção comum de poder, né? Em 2005, também, no famoso discurso celebrando os 15 anos do Fórum, o Lula falou que claramente que aquilo ali era uma relação de companheiros, é uma coisa para as pessoas não perceberem que tinha relações políticas, não era de Estado para Estado, era uma ação de companheiros. Isso foi fundamental para levar os Chávez ao poder. Ele falava tudo isso, né? Eles não escondiam. Quando ele estava ali, digamos, entre eles e falando do fórum, eles nunca esconderam isso. Então, realmente, como você estava falando, é impossível você não rejeitar esses caras, né? É como dizia o filósofo polonês Leszek Kolakowski, né? O comunismo é como se fosse o diabo na história. Eu acho que é natural que você tenha qualquer pessoa sã e com o mínimo de decência rejeita isso, porque é realmente um festival de aberrações. Você trouxe o caso dos navios iranianos, né, que aportaram no Brasil. Tem umas correlações muito estranhas, né? Porque esses navios iranianos, eles chegaram no Brasil em fevereiro de 23. Pensa bem, Lula tinha 40 e poucos dias de mandato, entendeu? De poder mesmo, que ele tinha assumido, né? E daí passa 2 meses, em abril de 23, o Lavrov pousa no Brasil, que é o chanceler russo, né? Pousa no Brasil, numa agenda bem informal, tanto é que ele nem... Quem é que falou na época? Que ele nem botou terno, né? Que ele apareceu só de roupa de abrigo, assim, só roupa de... E com uma carga de 5 toneladas que ninguém soube o que era a tal da carga, que estava no tal do avião dele, que ele ninguém nunca soube o que era. É muita correlação com o que tem de pior no mundo, né? Que esses caras acabam se conectando. É difícil tu... Eu sinto essa dor tua também, Fux, porque é brabo tu botar sempre o mal absoluto ali do outro lado, mas é difícil tu não botar, porque eles fazem de tudo para estar sempre do lado errado da história, entendeu? Tudo, o negócio do Hamas ali, os caras estão passando por Hamas, é tudo ruim, cara, não tem uma coisa assim que tu... não, aqui eles estão... Aqui eles estão preocupados com o pobre do Nordeste. Não, eles não estão preocupados com o pobre do Nordeste, nem isso eles estão preocupados, entendeu? Eles não estão preocupados com nada, eles estão preocupados só com o bolso deles. É muito triste. Eles estão preocupados com a conquista do poder e manutenção do poder. O comunismo como dizia o Curzio Malaparte, né, é uma técnica de tomada do Estado e manutenção do poder. É isso, entendeu? E aí eu ia chegar nisso, justamente. E você vê essa relação com o Irã é muito antiga. Então, todo esse, digamos, apoio tácito ao Hamas, a condenação de Israel, tudo isso são estratégias traçadas no Fórum de São Paulo. Nas resoluções dos encontros, o Estado de Israel é sempre condenado, né? É sempre o apoio sempre ao Irã,
né, o apoio aos movimentos de resistência palestino. Isso tudo vem de longe. Isso não é... Então é engraçado você ver que uma parte da imprensa que levou o Lula no colo aqui para a última eleição, muito surpreso, isso aí pega mal, vai apoiar, vai continuar defendendo a Venezuela, como se fosse, né, parecem aquelas virgens de bordel, né? Estão surpresas agora. Pô, só não sabe que o Lula ia fazer isso quem não acompanhou a história política latino-americana nas últimas, sei lá, 2, 3 décadas, né? E não mudou nada. E é tudo pelo poder e dinheiro ou é poder mesmo? Eu acho que é mais poder, mas também quando pinta um dinheirinho, né? Comunista não vai. É aquela coisa, né? O pessoal fala, socialista de iPhone, como se fosse uma contradição, né? Só existe o socialista de iPhone, eu nunca conheci outro, né? A nomenclatura soviética é uns caras que tinham aquelas dachas luxuosas, enquanto o povo ali estava na miséria, tinha racionamento de comida, eles tinham acesso ali a um capitalismo do submundo, né? Um capitalismo negro ali, rolando. Eles tinham acesso aos produtos importados, finos. Quanto mais você subia na nomenclatura, na elite partidária, você tinha mais acesso a bens que o capitalismo propiciava, né? Na Venezuela também, como é que vive a família do Maduro e do Chaves? É tudo com iate, com relógio de ouro, com não sei o quê, né? Na China, lembra que teve aqueles Panama Papers também, um monte de bilionário chinês. É sempre assim. Então, por quê? Por que eles se permitem... Digamos, por que o comunista gosta do capitalismo selvagem, o capitalismo sem freios morais? Porque eles se permitem, eles acham que eles estão fazendo... eles não têm nenhum freio moral, porque eles se justificam como se eles estivessem fazendo a instauração de uma nova era na humanidade, uma era de prosperidade, de paz, de amor e de união para todos. Então, nesse caminho, eles se permitem fazer qualquer coisa, né? O que caracteriza o comunismo é a autopermissividade e acusação, né? Eles combinam isso. É a acusação máxima, a acusação satânica do diabo, né? O tempo todo acusando os males do mundo, e ao mesmo tempo eles se autopermitem qualquer coisa em nome de um bem utópico que nunca chega, né? Por que tem gente que cai, Flávio? Este corte foi um trecho do podcast Tapa da Mão Invisível. Se você quiser assistir este episódio completo, é só clicar no link que está aparecendo aqui embaixo.